Mano, esse anime é incrivelmente bom. Cara, faz tempo que eu não vejo um romance de ficção científica tão bom assim. Esse anime se passa na cidade murada de Colo, um local distópico onde o passado, presente e futuro convergem entre as emoções escondidas e as vidas extraordinárias dos homens e mulheres que trabalham naquele lugar. Uma história de romance começa para Reiko Kujirai, um romance que parece tão familiar quanto a própria Colon. O anime começa com a linda garota acordando para mais um dia de trabalho. Como de costume, ela acorda, lava o rosto e prepara seu café da manhã. Uma fatia de melancia bem docinha. Essa é uma pequena cidade murada. Todo mundo se conhece. As pessoas são simpáticas e bem civilizadas. E os boatos facilmente se espalham. Parece que uma empresa está sendo responsável por construir aquele objeto estranho no céu da cidade. Uma terra artificial. O nome dado foi Generic Terra. Kujirai é nossa protagonista. Ela trabalha em uma imobiliária. Hoje ela acabou chegando tarde, coisa que normalmente não acontece. O chefe manda que ela bata logo o ponto, antes que acabe se atrasando, semelhante a algumas pessoas. Mas antes dela bater, essa pessoa acabou roubando a frente e fazendo ela se atrasar. Tempo depois, ele entregou a nova listagem de imóveis pro Senhor Kudo. Ele agradece, mas ela tava chateada. A coitada fala que não conseguiu passar o ponto no horário certo e ficou marcada como atrasada. Ela pensa que furar fila é uma infantilidade. Ele fala que já entendeu e vai pagar o almoço pra ela. Isso animou o dia dela. O patrão fala que Colon 2 não é um lugar agradável para se viver. Ainda assim, o número de moradores daquele lugar não diminui nada. No horário de almoço, a Kujirai foi até um lugar novo que recentemente foi inaugurado. Ela havia visto em um panfleto e ficou com vontade de dar uma olhada. Mas o Kudo-san ignorou sua vontade e levou ela para um restaurante de esquina. Com certeza ela não ficou feliz com isso. Ela queria comer naquele outro restaurante. Ele a chama de idiota e pergunta se esse bolinho recheado de caldo dourado não estava perfeito. Ela ia experimentar, mas a lente do seu óculos parece estar desfocada. Ele pergunta se não é porque sua visão havia piorado. Ele também ficou pistola quando vê ela usando um colírio da farmacêutica Rebino. Depois que o filho deles assumiu a empresa, ele não consegue mais confiar nos produtos daquele lugar. Parece que esse novo diretor é um cara muito suspeito. E já que ela tá querendo aliviar seus olhos, é só fazer uma massagem em alguns pontos de pressão. Ele até se oferece pra fazer, mas ela recusa. Com certeza ele vai usar muita força bruta. E afinal ela não quer acabar virando gorila igual a ele. Irritado, ele pergunta se ela não se sente mal quando insulta ele. Mas a briga logo cessou quando a dona do estabelecimento trouxe um prato de espinafre refogado. Enquanto eles almoçavam, Kujirai perguntou sobre o quarto 205, na Torre Sainjong. Já fazem 6 meses e não tem inquilino pra aquele lugar. Ele fala que o motivo é por conta do sol que bate forte naquele lugar e não tem ar-condicionado. Basicamente, aquele lugar é um inferno em forma de quarto. Além do interior da casa tá caindo aos pedaços. Poderia ficar melhor se as paredes fossem pintadas. A Kujirai pergunta se havia sido o Kudo-san o responsável por ter consertado a porta do apartamento na rua. Ele fala que sim, mas tudo nessa cidade é velho. Os proprietários iriam acabar infelizes se o cara da manutenção fosse chamado pra resolver tudo. Mas ele quer que os inquilinos se sintam confortáveis. Depois do almoço, eles ainda tinham tempo livre. E a Kujirai convidou ele pra tomar um chá ou algo do tipo. Pô, mas ele perguntou se ela não deveria ter ido até um oftalmologista. Afinal de contas, é perigoso ficar andando com um óculos de grau incorreto. Mas logo chama ela de boba e sai correndo pelo beco escuro. Bom, ela foi até o oftalmologista. E pasmem, aconteceu um milagre. A visão dela estava perfeita. Ela fez um check-up em cada um dos seus olhos e estava normal. O patrão fala que isso é algo incrível. Além dela ficar muito linda sem os óculos. O Kudo-san fala que prefere ela usando óculos. No final da tarde, eles estavam no terraço do prédio, queimando alguns documentos. Olhando pro céu, o Senhor Kudo fala que é um pecado construir algo assim. A Kujirai pergunta se ele é contra a construção da Torre Generic Terra. Obviamente ele é. Essa gente tá usando dinheiro dos impostos para criar uma falsa terra. Enquanto a Kujirai só consegue pensar em quanto tempo aquele restaurante vai se manter aberto. Ela ao menos gostaria de experimentar o almoço. Mas por algum motivo as lojas fecham muito rápido nesse lugar. Koala é considerado um lugar nostálgico. Postes e luzes piscando. Becos mofados. Vizinhos barulhentos. Kudo pergunta se isso não faz ela sentir algum tipo de nostalgia. Ah, mas esse deve ser o mesmo sentimento de se apaixonar. O mesmo acontece com os moradores. Todo mundo se apaixonou por essa cidade. E por isso que a cidade não deve mudar. E não pode mudar. Eles não precisam de nada novo nesse lugar. Mas a Kujirai não sente essa tal nostalgia. Mas às vezes ela sente isso quando tá com Kudo-san. O vento sopra e ela se dá conta da sua declaração. Ela tenta desfazer o mal-entendido, mas seus olhos acabam se cruzando. Um sentimento profundo estava no ar, mas foi completamente quebrado com o Kudo-san falando que ela tava com um pé de galinha no olho. Dia seguinte, a coitada foi trabalhar usando óculos. O Kudo-san percebeu que ela tava sem lentes. Ela mente falando que não havia conseguido se acostumar sem eles, quando na verdade ela só tava tentando esconder seus pés de galinha. Ele fala que é uma batalha perdida, ela já tá com 33 anos nas costas. A Kujirai percebeu seus pulsos sujos. Bom, ele fala que é porque tem o hábito de estar sempre tocando nos número 8. Quando se anda pelos becos da rua de Colon, se vê muitos números nas paredes. E ele simplesmente não consegue não tocá-los. Vocês estão notando as coisas suspeitas que tá rolando nessa cidade. Bom, a noite caiu e eles ainda estavam trabalhando. A Kujirai disse que queria ficar um pouco mais, mas o Kudo-san manda ela adiantar o passo porque eles vão sair pra jantar. Todavia, ela não sabia pra onde esse maluco tava levando
com ela. Afinal, o lugar de sempre ficava em outra direção. Mas ela acabou ficando surpresa com aquele lugar que ela nunca havia visto. Um beco cheio de barraca de comida gostosa, onde eles comeram até não aguentar mais. Mas a noite ainda não havia terminado. A última parada era na casa do chá. O Kudo já era bastante conhecido pelo dono do estabelecimento. O Kirishima abandonou a Yakuza e virou dono de bar. O lugar era bonito, havia até um aquário gigante dentro do estabelecimento. Eles pediram café gelado e, como cortesia da casa, foram dadas algumas fatias de melancia. Surpreendentemente, a fruta favorita da Kujirai. O Kudo-san pergunta se ela não havia dito que não conseguia comer mais nada. Só que ela não tá comendo. Afinal, melancia é basicamente água. O Kudo-san riu e ela acabou sentindo uma certa nostalgia. Ela fala que é gostoso fumar depois de comer uma melancia. E ele fica surpreso porque lembrou de outra pessoa que havia lhe dito essa mesma coisa. Só que a Kujirai nunca havia ouvido alguém falar algo parecido. O Kudo-san diz que gosta de pequenas peculiaridades como essa. Depois eles vão embora. A Kujirai agradece pela melancia docinha. E o Kirishima diz ter ficado feliz em ver a namorada do Senhor Kudo, deixando a coitada sem jeito. Olhando pro céu, uma música melancólica e inquieta começa a tocar de fundo. Confesso que isso me deixou inquieto. O Kudo-san presenteia ela com um peixinho dourado. Mano, dia seguinte tava o calor dos infernos. O verão do Japão é agoniante. A Kujirai tava pintando aquele apartamento que ninguém queria alugar. As notícias falavam pra tomar cuidado com lugares fechados. A Kujirai já tava às 11 e o rosto dela tava vermelho. Que é isso? Essa mulher é uma gata. Horas depois, ela já havia bebido 10 litros de água e terminado 95% do quarto. Mas ainda faltava uma parede. Mas ela acabou perdendo a força do corpo. Antes de cair no chão, ela foi segurada pelo Senhor Kudo numa cena bem caliente. Causalzão da porra. Ele lhe entregou um chá gelado e começou a pintar a parede restante. Cara, Kujirai simplesmente soltou essa predada. Estou apaixonada por esse homem. Dia seguinte, no trabalho, ela viu o Kudo-san dormindo no serviço. Ela tentou acordá-lo imitando o chefe, mas cara, isso simplesmente me pegou desprevenido. O Kudo-san puxou ela pelo rosto e encaixou um beijão de língua. A princípio ela gostou, né, e foi dentro. Mas depois ela tentou se soltar porque já estava sufocada. O Kudo-san acordou e jogou ela para trás. Coitada, ficou sem ar. Ele se levantou e pediu desculpas. Ele achou que fosse outra pessoa. Cara, ela gostou muito desse beijo. Bom, mas depois o clima ficou pesado no trabalho. Dessa vez ela acabou saindo primeiro. Alguns papéis acabaram caindo da mesa. Ela se pergunta do porquê ele é tão bagunceiro. Enquanto arrumava aquela bagunça, ele viu uma foto na gaveta. Ela queria ver que a mulher naquela foto é a mesma que ele estava pensando, puxando pelos cabelos e dando aquele beijo saboroso. Aquela com as mesmas peculiaridades que a Kujirai. Cara, ela ficou surpresa. E depois disso, a expressão dela mudou completamente. Ela parece ter ficado deprimida. Então decidiu tomar um chá naquele mesmo estabelecimento. Mano, a garota na foto era a própria Kujirai. O Kirishima foi o cara que tirou aquela foto pra comemorar o noivado dela com o Senhor Kudo. Mano, mas ela não se lembra disso. Cara, alguma coisa muito estranha está acontecendo nesse lugar. Véi, que anime sensacional, cara. Pra mim o melhor até agora. Mas fala pra mim o que vocês acharam dele. Deixa aí tua opinião nos comentários. Vamos debater sobre isso. E até o próximo vídeo.